Nos Estados Unidos, um homem foi preso sob suspeita de iniciar um dos grandes incêndios que atingiram o estado de Washington, na costa oeste. Mais de 700 construções foram destruídas e outras 10 mil estão ameaçadas pelas chamas. O fogo já queimou uma área de 1.000 quilômetros quadrados, o equivalente a 3 vezes o tamanho da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos ao vivo para o estado de Washington, onde a repórter da CNN Internacional, Júlia Vargas Jones, acompanha essa destruição deixada pelos incêndios. Júlia, muito boa tarde a você, bem-vinda ao 360. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Yuri. Muito obrigada. Bom, a principal notícia de hoje é a prisão de um suspeito em conexão com um dos incêndios aqui do estado de Washington. Como você falou, são 17 incêndios e aqui na cidade de Spokane são 3 incêndios diferentes que estão queimando ao mesmo tempo. O maior deles se chama Old Trails Fire e é em conexão com esse incêndio que foi preso o americano Aaron Farinacci, de 37 anos, com essa suspeita de ter provocado um incêndio. Ele foi preso ontem, na segunda-feira, ele está detido com uma fiança de $1 milhão. Agora, daqui a aproximadamente 1 hora, ele vai ter a primeira audiência com um juiz, vai ser aqui nesse edifício atrás de onde nós estamos. Vai ser uma audiência inicial onde a gente vai tentar entender um pouco mais de quem é essa pessoa, qual poderia ter sido a motivação dele para eventualmente ter começado esse incêndio. Claro, ainda é uma investigação, a gente ainda não sabe muito dessas informações sobre ele, além de que, segundo o xerife do condado daqui de Spokane, a investigação começou no sábado mesmo, no começo do incêndio, quando uma testemunha, Yuri, disse ter visto uma pessoa agachada e um pouco nervosa na parte exatamente no lugar onde as primeiras chamas começaram. Essa testemunha disse que só viu um pouco de fumaça logo depois. No sábado mesmo, as autoridades foram questionar o Farinacci e tiraram algumas informações dele, mas afinal não prenderam naquele dia. Foi só ontem, na segunda-feira, que eles conseguiram agregar mais informações, inclusive que ele estava com uma caixa de fósforos à prova d'água e um isqueiro quando foi preso. E eles usaram também imagens das câmaras corporais do primeiro encontro deles com o Farinacci para conseguir o mandato de prisão que foi feito ontem, na segunda-feira. Segundo as autoridades, ele também, quando ele foi abordado, né, ele tinha esse isqueiro e esses fósforos, Yuri, ele também estava nervoso. Ele tem uma condenação já de 2012 por homicídio culposo do Arizona, mas tudo indica que ele já estava residindo aqui no estado de Washington há algum tempo e não tinha um histórico documentado de outros crimes de incêndio, né? Até agora, ele também não tem nenhuma ligação com nenhum outros incêndios da região, não temos nenhum indício disso. Claro que isso chega ao momento que as famílias, 65 mil pessoas que tiveram que sair dessas casas nos últimos dias, também estão tentando entender o quanto que eles perderam nesses incêndios. Então toda a atenção dessa comunidade, Yuri, vai estar nessa audiência nessas próximas horas para tentar entender um pouco mais do porquê que isso pode ter acontecido. A gente tem acompanhado e tem conversado com famílias nesses primeiros momentos, desses momentos de perda e tentar estar ali com eles e entender como é que é passar por uma tragédia tão imensa de perder tanto. E não é só uma família, é casa atrás da outra. Quando esses incêndios começam em áreas como aqui em Spokane, no noroeste dos Estados Unidos, uma parte onde é muito arborizada e as cidades são próximas de ambientes quase de parques nacionais, de reservas naturais. Uma das casas que nós fomos ver, ela tinha vista diretamente para uma, que parecia uma reserva realmente. Então, quando esse incêndio começa a subir e começa a usar todo esse combustível do fogo, que é a vegetação seca, e ele chega numa casa
que é muito mais combustível do que, digamos, uma árvore, ele começa a se espalhar de uma maneira muito rápida, né? O material que nós temos em casas é muito mais facilmente consumido pelo fogo do que, digamos, uma árvore que ainda está viva, que é basicamente cheia de água em lugares, principalmente em lugares úmidos como aqui no oeste dos Estados Unidos. Então, claro, foram 48 horas, quase 72 horas muito difíceis para a maioria da população aqui, ainda vivendo numa realidade de estar entre dois estados, de não ter uma casa para morar, de estar na casa de família, de estar em alguns dos abrigos que a cidade colocou à disposição da população aqui, e agora com essa nova notícia de que talvez esse incêndio tenha sido iniciado de propósito. Então, muitas perguntas agora para a próxima hora, Yuri. Todos os olhos aqui nessa corte para ver o começo do que vai ser, com certeza, um julgamento muito interessante aqui no estado de Washington.